Bom dia, turminha do sexto ano B da Escola Jeremias, tudo bem? Professora Kátia está aqui para trabalhar com vocês nessa semana de estudos intensivos, tá? Lembrando que essa semana ela é bastante importante, nós iremos trabalhar duas habilidades daquela provinha amarela que vocês fizeram lá no início de fevereiro, tá? São duas habilidades em que vocês não foram tão bem. Então a professora Kátia vai gravar um vídeo aqui para mostrar essas habilidades, para a gente trabalhar essas habilidades bonitinho aí, tá bom? E quem sabe vocês conseguirem entender, tá bom? Então vamos lá. A primeira habilidade que nós vamos trabalhar é a habilidade 64, que fala reconhecer elementos de polígonos e círculos. Para a gente reconhecer elementos de polígonos e círculos, primeiramente a gente precisa saber o que é um polígono. Polígono são figuras geométricas planas porque a gente consegue desenhar numa folha de papel, consegue desenhar numa parede, tá? A gente desenha em duas dimensões. E elas são fechadas, formadas por segmentos de retas, tudo bem? Os polígonos, eles recebem o nome a partir da quantidade de lados, tá bom? Então, para quem não viu, tá aqui uma tabelinha com o número de lados e o nome que cada polígono recebe, tá? De acordo com a quantidade de lados. Provavelmente, alguns de vocês já viram isso lá no quinto ano. Para quem não viu, tira um print da tela ou pausa o vídeo, anota no caderno, que é muito importante ter isso daqui no caderno de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo. O polígono que tem 4 lados, quadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados epitágono e assim por diante. Então, para ficar fácil da gente memorizar essa situação, pense o seguinte, o time, né, que ganhou 3 campeonatos, ele é tricampeão, então 3 lados, triângulo, tá? O 4 lados, o quadrilátero já nos remete, né, já lembra 4, então tranquilo. Então, o Brasil, quando ele ganhou 5 campeonatos, ele foi pentacampeão. E o Brasil está em busca do seu 6º campeonato na Copa. Então, ele está querendo ser hexacampeão. Então, 6 lados, hexágono, tá? Legal aqui, ó, para quem gosta aí do MMA, que às vezes assiste, vocês podem perceber que o ringue que os lutadores lá fazem a competição deles é formado por 8 lados, por isso que é chamado de octógono. E assim sucessivamente, né? 9 lados eneágono, 10 lados decágono, 11 lados undecágono, 12 lados dodecágono, 15 pentadecágono e 20 icosságonos. Os nomes que não aparecem aqui, por exemplo, o 13, a gente chama de polígono de 13 lados. O 14, polígono de 14 lados e assim sucessivamente, tá bom? Esses são o que a gente considera os polígonos especiais, eles têm um nominho separado, tá bom? Então, sabemos já nomear um polígono, agora vamos falar dos elementos. Quais são os elementos de um polígono? O primeiro elemento é o vértice do polígono. O vértice do polígono são as pontas, os bicos do polígono, tá? Então, a gente costuma falar, olha, para eu saber qual é o vértice, olha a ponta do polígono, olha o bico que ele faz, tá? Porém, a definição correta é dizer que os vértices constituem o ponto de encontro de 2 segmentos laterais, tá? Então, essa é a definição correta de vértice. Então, vamos ver isso na figura. Então, eu peguei aqui um pentágono, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 campeonatos, pentacampeão. 5 lados, pentágono. Lembra do polígono? Então, pentagono. Pega o gonô do polígono. Bom, se eu pegar essa ponta aqui, esse bico, eu vou ter o vértice A. Se eu pegar esse bico, o vértice B. Esse bico, o vértice C. Esse bico, o vértice D. Esse bico, o vértice E, tá? Então, a gente vai dizer que os vértices deste pentágono são vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E. Tudo bem? Bom, continuando os elementos do polígono. O próximo elemento são os lados, tá? Então, lado
são as linhas poligonais, né, que se encontram 2 a 2 em cada vértice. Então, vou pegar novamente o mesmo polígono que eu utilizei na figura anterior e veja o que eu vou fazer aqui, ó. Essa linha vermelha está me mostrando o lado que sai do ponto E e vai até o ponto A. Porém, se eu escrever lado A é a mesma coisa, ó. Ele não saiu do A e vai até o E? Tanto faz, tá? Então, às vezes vai aparecer EA ou AE, é a mesma coisa, tá bom? Depois eu tenho lá a linha que sai do ponto A, do vértice A e até o vértice B. Então, eu vou ter o lado AB. Então, essa linha que sai do vértice B até o vértice C forma o lado BC. A linha que sai do vértice C e vai até o vértice D, lado CD. E por último, a linha que sai do vértice D e vai até o vértice E vai formar para mim o lado D. Lembrando que a ordem da letrinha aqui para lado não interfere, tá? Na nomenclatura. Eu poderia falar lado ED, que é a mesma coisa. Saiu do ponto E e foi para o ponto D, saiu do D e foi para o E, é o mesmo lado, ok? Terceiro elemento do polígono, diagonal. Então, a diagonal são segmentos de retas que unem dois vértices não consecutivos. E aqui eu vou grifar, porque não consecutivo significa que são vértices, não pode vir um depois do outro. Então, se eu pegar um vértice, os que estão ao lado não entra, não posso contar. E aí ele vai fazer um lembretezinho aqui, ó. Lembre-se que o triângulo não possui diagonal perfeitamente. Pela definição que nós acabamos de ler ali em cima, tá? Olha que, deixa eu tentar desenhar aqui. Olha que o nosso triangulinho aqui vai ter o vértice A, o vértice B e o vértice C. O que está acontecendo que está sumindo aqui o meu triangulinho, ó? Vamos tentar fazer aqui. Opa, agora apareceu. Agora apareceu um monte. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Opa. Sumiu. Então, vamos pegar aqui, ó. O vértice A, o vértice B e o vértice C, tá? Então, do A até o C, eles são consecutivos, ó. O A, ele vem logo em seguida, tá do lado. Então, não pode formar diagonal. Do A até o B, também está ao lado. Não forma diagonal. Tudo bem? Da mesma forma que do A até do B até o C, ó, eles estão ao lado, não pode traçar diagonal, e do A até o B está ao lado, não pode traçar diagonal. Então, o triângulo não tem diagonal. Então, vamos mostrar isso aqui na figura. Aqui, eu vou fazer diagonal que parte do vértice A. Então, ela vai sair do vértice A, tudo bem? Então, perceba, eu não posso contar o E e não posso contar o B, porque está ao lado do vértice A. Então, eu tenho a diagonal AD, que sai do A e vai até o D, e eu tenho a diagonal AC, que sai do A até o C. Lembrando que essas diagonais saem do vértice A. Porém, se eu quiser traçar todas as diagonais que tem o meu pentágono, eu posso. Quer ver? Vou traçar aqui, ó. Se eu pegar a diagonal do B, não pode ir no A, porque o A está ao lado. Porém, ele pode ir no E, ó. Eu tenho a diagonal B, tá? E do B pode ir no D. Tá bom? Tenho a diagonal BD. Do B não pode ir no C, porque C está ao lado, tá bom? Vamos ver aqui do vértice C. Do C que vai no A, opa, já tá, e não posso contar duas vezes. Do C que vai no E, pode. Agora, do C no D não pode, porque o D está ao lado do C. E do D não pode ir no C, está ao lado. O D não pode ir no E, porque está ao lado. O D pode ir no B, mas já foi, não posso fazer duas vezes. O D pode ir no A, mas já foi, não posso ir duas vezes. Da mesma forma que o E já foi para o C e o E já foi para o D.
Então, eu posso contar aqui nesse caso 1, 2, 3, 4. CA já foi, ó, tá contado. CE não foi, 5. DB já foi, DA já foi. EC já foi, EB já foi. Então, eu tenho no polígono inteiro, no total, então, no total, 5 diagonais, ok? Então, eu tenho ali no total 5 diagonais. Lembrando que partindo do vértice A, somente essas duas. Por que que eu separei essa situação aqui que tá as linhas vermelhas? Porque vai aparecer uma atividade parecida com essa pra gente fazer, tá? Partindo de um único vértice. O último elemento do polígono são os ângulos internos, que são formados pelo encontro de dois lados consecutivos e representados internamente na figura. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o ângulo que sai do lado AE para o lado AB, a gente chama de ângulo A. O ângulo que sai do lado AB até o BC, que eu vou chamar de ângulo B. O ângulo que sai do lado BC até o CD, que eu vou chamar de ângulo C. O ângulo que sai do CD até o DE, ângulo D, e sucessivamente o ângulo E. Nomenclatura de ângulo, a gente coloca o chapéuzinho na letra. Normalmente, tá? Lembrando que quando a gente representa lado, vamos voltar lá no lado, a gente utiliza letrinha maiúscula. Vértice, a gente vai utilizar também as letrinhas maiúsculas. Quando a gente quer representar ângulo, normalmente, tá? Normalmente, a gente utiliza, aparece dentro da figura, quando a gente vai representar ela na figura, a gente representa com a letra minúscula, tá? Porém, coloca o chapéuzinho, tá bom? Pra gente saber que é ângulo. Aqui, como eu tô utilizando os mesmos vértices, eu utilizei o vértice com a letra maiúscula, que às vezes também aparece desta forma. Mas normalmente, para que não haja confusão entre vértice e ângulo, a gente representa em letra minúscula. Tudo bem? Continuando. Então, a gente vai ali para a primeira questãozinha. Essa questão 4 tá lá naquela provinha que vocês fizeram no começo de fevereiro, no início da aula, tá? Naquela provinha amarela. E a gente já fez a correção dela na sala de aula, porém a professora vai retomar essa correção para a gente poder relembrar, tudo bem? Tudo que a gente viu ali a respeito dos polígonos dentro da situação problema. Então, fala assim, ó. Luana observou a sua casa e fez a seguinte ilustração. Percebe-se que a casa foi desenhada a partir de uma combinação de polígonos. Perceba que nós temos aqui triângulo, um trapézio, retângulo, 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 quadrado, tudo são polígonos, tá? Todas essas figuras são figuras poligonais, tá bom? Alguns vértices estão indicados na figura, então presta atenção, tem que ler o enunciado para não errar a questão. Ele falou no vértice, mas olha a pergunta, ele só está falando que o A, o B, o C, o D, todas aqui, ó, são vértices da figura, tá? Do caso da casa, tá bom? Então, vértice e vértice, são os vértices. Esses pontos aqui que estão em azul, tá bom? Então, esses são chamados de vértices. Agora, presta atenção. Os lados, ele quer saber os lados que formam o triângulo. Então, ele não quer qualquer figura, ele quer o triângulo. E perceba que na nossa casinha nós temos apenas o triângulo que é formado pelo telhado da casa, tá bom? Vou puxar o triângulo para o lado que vai ficar fácil da gente entender. Gente, ele quer lado. E aí a gente presta atenção aqui na alternativa B, que tem chapéuzinho. Quando tem chapéuzinho, nós estamos falando de ângulo.
tá bom? Então, como ele quer lado, e aqui tem chapeuzinho, ele está falando de ângulo, a alternativa B está errada. Quando a gente fala de lado, a gente representa com uma letrinha só, lado A, lado B, lado E? Não, isso representa vértice, tá? Então, ó, sem chapeuzinho, vértice. Com chapeuzinho, ângulo. Então, a gente chega à conclusão que nem a A nem a B estão corretas. A gente fica entre a C e a D. E perceba uma coisa, o triângulo tem 1, 2, 3 lados. Olha a alternativa D, 1, 2, 3, 4 lados. A alternativa D está me falando de 4 lados. Gente, 4 lados é quadrilátero, não é triângulo. Então, tá fora a alternativa D. Tudo bem? Restou pra gente apenas a alternativa C. Vamos conferir, ó. AB, AB, perfeito. BE, BE, ok. EA, EA. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Viu? Deu pra gente ir eliminando as alternativas para não errar. Não pode errar uma questão dessa, hein? Questão 9. O mel é o adoçante mais antigo usado pelo homem. As abelhas o armazenam em células que unidas formam o favo. Professora Kátia, favo é essa imagem aqui, o favo de mel. Cada uma dessas células tem um formato de hexágono. Opa! O Brasil quer ser hexacampeão, então ele quer ser campeão 6 vezes, né? Então o hexágono tem 6 lados. Vamos lembrar aqui, ó. Hexágono tem 6 lados. Só que a pergunta do exercício é a seguinte: a quantidade de diagonais que podem ser traçadas partindo de um único vértice, ó, de um único vértice. Ele tem que sair de um vértice, não é todos, é de apenas um, tá bom? Então, olha o que nós vamos fazer, ó. A professora desenhou o hexágono aqui, puxei o hexágono lá pro lado, tá bom? Como ele quer um único vértice, a gente pode escolher qualquer um. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, qualquer um. O professor escolheu aquele pontinho que está em vermelho, tá? Vocês poderiam escolher qualquer um. Lembra? Diagonal, quem está do lado não serve, ok? Não pode na diagonal. Então, a gente vai 1, 2, 3 diagonais. Alternativa B. Tá bom? Ó, lembra, toda vez que eu quiser traçar uma diagonal, quem tá do lado cai fora. E aí eu vou ligando os outros pontinhos. Perfeito? Uma questão super fácil que não é para errar. Tá bom, pessoal? Continuando aí. Questão 11, questãozinha também da provinha, fala assim, ó, a professora do 6º ano passou uma tarefa em que cada criança deve desenhar um polígono. Observe as instruções de cada um e indique o nome do polígono que cada criança vai desenhar. Então, perceba o seguinte, ó. 6 vértices, lembre? Toda figura, se tem 6 vértices, tem 6 lados. Sempre, tá? É regra. Se tiver 5 vértices, tem 5 lados. Se tiver 3 vértices, 3 lados, ok? Sempre a quantidade de vértices é exatamente a mesma quantidade de lados. Então, o Alexandre, ele construiu uma figura que tem 6 lados. 6, hexa, né? O Brasil quer ser hexa. 8, lembra do ringue do MMA lá, octógono. Olha lá, octo, tá? 3 vértices, 3 lados, triângulo. 5 vértices, 5, pentágono. Tá? Vamos lembrar sempre pentágono. Vamos lembrar sempre puxar essa nomenclatura para a gente não, para ficar mais fácil de a gente assimilar e não esquecer. Então vamos lá. Alexandre octógono? Não, Alexandre não fez octógono. Alexandre fez pentágono? Não, ele fez hexágono, tá fora. Alexandre fez hexágono? Opa, beleza. Alexandre fez triângulo? Não. Então, eu eliminei 3
Restou apenas a alternativa C. Só para conferir, ó. Priscila, octógono. Ricardo, triângulo. Gabriela, pentágono. Questão aí super fácil, tranquilinha, não pode errar, tá bom? Continuando aí, ó. Então, o que nós vamos ver aqui é a circunferência. A circunferência nada mais é do que um polígono formado por uma linha curva fechada, tá bom? Então, essa linha azul a gente chama de circunferência. Se eu quisesse a representação do que existe dentro dela, aí é círculo, tá? Se eu for especificar apenas o contorno, eu estou falando da circunferência. Agora, se eu for contar tudo que tá dentro, aí eu tô falando do círculo, tá bom? Então, tenho a circunferência, no meio dela lá, a gente tem um ponto que é chamado de centro da circunferência. Daqui para frente, segmento de reta, um pedacinho de reta que sai do centro até a circunferência, nós chamamos de raio, tá bom? De raio. Agora, professora, se eu pegar o raio e juntar com outro raio, eu fecho uma linha verde que vai de uma ponta até a outra, passando pelo centro. Essa linha ou esse segmento de reta é chamado de diâmetro. Ó, vou voltar aqui para vocês enxergarem, ó. Se eu juntar um raio mais dois raios, eu tenho o diâmetro. Então, a gente escreve que o diâmetro é 2 raios. Agora, se eu quiser o raio, é só eu pegar a metade do diâmetro. Pega metade do diâmetro. Tudo bem? Vou só aqui para ficar claro pra gente, tá bom? Bom, agora perceba essa linha marrom que tá aí. Essa linha marrom, ela é uma linha que parece com a linha verde, com uma diferença. A verde passou no meio, no centro, a marrom não. Quando eu tenho uma linha que sai de uma ponta até a outra da circunferência e não passa pelo centro, isso a gente chama de corda, tá bom? E se eu pegar qualquer dois pontos, peguei o ponto A aqui, pus na linha verde, na linha azul, que é a circunferência. Peguei o ponto B, também na linha azul, que é a circunferência, e tracei ali do ponto A até o ponto B essa linha roxa. Essa linha roxa é chamada de arco AB. É como se fosse o segmento do reto, uma parte da reta. Mas no caso, é uma parte da circunferência, tá bom? Eu escrevi arco AB, porém, às vezes, ele pode representar desta forma, ó. Com um chapéuzinho em cima, tá bom? Se não tiver escrito arco, mas tiver o A e o B com um arquinho em cima, não é chapeuzinho, um arquinho, eu também estou representando a nomenclatura de arco. Perfeito, pessoal? Por que a professora está falando disso? Porque na provinha de vocês, na questão 5, falou da circunferência, do círculo, ó. Em suas aulas de matemática, Pedro está estudando sobre círculos, tá? Na última aula, sua professora propôs o seguinte desafio: a partir da figura abaixo, identificar um elemento do círculo. Então, eu vou identificar ou o raio, ou o centro, ou a circunferência, ou o diâmetro, ou o arco, ou a corda. Então, nós temos 6 elementos. Sabendo que O é o centro desse círculo, tá bom? Então, vocês têm aí na provinha de vocês essa figura. Pessoal, não precisa copiar essas questões. Vocês têm essas questões na prova, tá? Vocês podem pegar a provinha e ir acompanhando, ok? Então, vamos lá. Para ajudar o Pedro a acertar, marque a alternativa que responde corretamente o desafio. Olha a alternativa A. C é o raio do círculo. Opa! Quem não leu o enunciado erra. Ele já falou aqui no enunciado que O é o centro, então o C não pode ser o raio.
Então, a alternativa A tá fora. AB, quando ele faz esse A com esse B com um traço em cima, ele tá falando de segmento de reta, tá? É um raio do círculo. Vamos voltar lá na figura. O raio, ó, é essa linha vermelha, que é um pedaço. Olha o que ele tá mostrando pra gente aqui, ó. Do A até o B, é um pedaço? Não. Então, AB não é raio, tá? Quem seria o raio, ó? É essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é o raio. Que se vocês observarem, lá na alternativa dele tá falando, ó, de O até C. É diâmetro? Não, acabamos de falar aqui que é raio. Então, não pode ser diâmetro. O que sobrou pra gente? A alternativa C, que realmente, ó, ele vai do ponto A, linha reta, passa pelo centro e vai até o ponto B. Essa linha que passa pelo centro, essa semi-reta, é chamada de diâmetro, ok? Pessoal, a gente finaliza aqui essas explicações. Logo abaixo do link desse vídeo, vocês vão ver um link escrito formulário. Esse link vocês vão entrar e responder 4 questões referente ao que a gente acabou de ver aqui, tá bom? Professora, posso voltar o vídeo para responder as questões? Pode, mas é importante que vocês respondam e me enviem, tá? Para que a professora veja se vocês aprenderam ou não, tá bom? Pessoal, até tô morrendo de saudade. Até daqui a pouco que eu vou gravar mais um vídeo para vocês e até o retorno para que a gente possa estar aí um do lado do outro novamente presente dentro da sala de aula, tá bom? Bons estudos para vocês. Beijão. Tchau.